Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de Biologia. Hoje a ênfase vai ser no sistema endócrino. Então nós vamos ver o seu conceito, os 9 tipos de glândulas endócrinas, os hormônios que elas fabricam, a função de cada hormônio e, claro, onde cada hormônio vai atuar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Dr. Josian Galucci da Frota. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos. Se você gostar, no final, dê aquele like. Claro, compartilhe também com os amigos esse vídeo. Assim você estará perpetuando aí conhecimento sobre esse tema e proporcionando debate a respeito desse assunto. Além de me incentivar a produzir, claro, novos vídeos. Então vamos lá, pessoal. Então, o sistema endócrino é o conjunto de glândulas que produzem substâncias químicas chamadas de hormônios e que são lançadas no sangue, que influenciam a atividade de células, de órgãos e até mesmo de glândulas. Normalmente elas controlam aí a pressão arterial, o crescimento, a concentração de substâncias no sangue, entre outros, colaborando principalmente para a homeostase, para o perfeito funcionamento do organismo. Então, o que seria o hormônio? Uma substância reguladora, ou seja, um mensageiro químico produzido por células ou glândulas que normalmente são lançados na circulação no sangue e vão atuar em um órgão-alvo. Então, eles apresentam especificidade. Existem sempre receptores, chave fechadora. Então, cada hormônio vai atuar num órgão, em uma célula, um tecido específico. E, claro, existem vários órgãos que também sintetizam hormônios, como o coração, o estômago, o intestino delgado, os rins, o hipotálamo e a placenta, produzindo aí, por exemplo, HCG. Então, existem algumas características dos hormônios. São produzidos em órgãos diferentes daqueles em que irão atuar. Normalmente são lançados no sangue antes do uso. Não se esgotam durante a reação de ativação ou inibição dos órgãos-alvo. E atuam em microdoses, isto é, em doses incrivelmente pequenas. Os hormônios eles podem ser proteicos, podem ser do tipo esteroides, pode ser do tipo trópicos ou tróficos, ou até mesmo neurohormônios. Os hormônios proteicos eles não atravessam a membrana celular, eles se ligam aos receptores lá na membrana fora, ativando aí as proteínas, principalmente as enzimas. Já os hormônios esteroides e tireoides, eles atravessam a membrana celular, se conectando, claro, com o receptor lá no citoplasma ou até mesmo no núcleo, desencadeando uma determinada ação, como, por exemplo, a transcrição, que é a fabricação do RNA pelo DNA, ou a tradução, que é a fabricação de proteínas pelo RNA. Já o hormônio trópico, também chamado de trófico, ele recebe esse nome porque normalmente ele atua em uma glândula diferente da onde ela é produzida. E aí nós temos como exemplo a hipófise, a parte anterior da hipófise que é chamada de adenopófise, que produz o TSH, chamado de tireotrópico, que atua na tireoide, o ACTH, que é chamado de adrenocorticotrópico, que atua no córtex da glândula adrenal. Nós temos os hormônios gonadotrópicos, como o FSH e o LH, que vão atuar no testículo, no ovário. Nós temos também a somatotrofina ou somatotrópico, que vai favorecer o crescimento. E por último, os neurohormônios, que são substâncias liberadas no sangue pelos neurônios. Nós temos 2 grupos principais, que é a catecolamina, produzida aí pela medula da glândula suprarrenal ou adrenal, e o hipotalâmico, que é produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise, ou até mesmo liberado para atuar na adenopófise. Então existem 3 classes de hormônios, os esteroides, como por exemplo a glândula adrenal, o ovário, o testículo, e existem também os hormônios, como a testosterona, os estrogênios, o cortisol, a progesterona e a aldosterona. A segunda classe é a amina, hormônio derivado dos aminoácidos, aí modificado do triptofano, que tem como hormônio o T3, triiodotirosina. E a última classe dos peptídeos, secretado aí pela hipófise, pâncreas, paratireoides. E aí, como hormônios, nós temos o FSH, o LH, o TSH, nós temos a prolactina, os paratormônios, a insulina, o ACTH, o glucagon, a calcitonina, o ADH e a ocitocina. Então, esses são exemplos de hormônios peptídeos. Em relação às glândulas,
Existem 9 glândulas, como a glândula pineal, o hipotálamo, a glândula pituitária, também chamada de hipófise, a tireoide, as paratireoides, suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos. Então essas são as glândulas chamadas de endócrinas. Em relação aos tipos de glândulas, elas podem ser endócrinas, exócrinas e mista. Então as glândulas endócrinas são aquelas que vão eliminar sua secreção no sangue e elas não têm um ducto glandular para eliminar sua substância, que é chamada de hormônio. Então nós temos a hipófise, a tireoide, a paratireoide, as glândulas adrenais. Nós temos as glândulas exócrinas, essas já vão eliminar sua secreção em uma superfície livre e elas apresentam aí um ducto glandular. Nós temos, como por exemplo, as glândulas salivares, as sudoríparas, sebáceas, lacrimais e as glândulas mamárias. E claro, existem as glândulas mistas, tanto endócrinas quanto exócrinas, que vai ser o pâncreas, o testículo e o ovário. Elas vão atuar aí nos dois, produzindo substâncias no sangue e produzindo também secreções em superfícies livres. Então vamos para a primeira glândula, que é a glândula pineal, também chamada de epífise. Então ela fica localizada aí sob o cérebro. Ela é o agente cronobiótico que sincroniza o nosso relógio interno com o ciclo claro e escuro. Produz um hormônio chamado de melatonina, que é conhecida como o hormônio do sono, pois esse hormônio ele é ativado rapidamente ao escurecer. A segunda glândula é o hipotálamo, que é o mediador entre o sistema nervoso e endócrino. Ela vai receber informações do sistema nervoso e, claro, secretar hormônios aí que vão atuar sobre a hipófise para controlar outras glândulas. E a sua principal função é manter o metabolismo e a homeostase do organismo. A terceira glândula é a hipófise, também chamada de glândula pituitária, que fica na base do cérebro, acima do céu da boca. E ela é dividida em duas partes. A parte anterior, chamada de adenohipófise, que é o lobo anterior, e o lobo posterior, que é chamada de neurohipófise. A adenohipófise ela vai secretar hormônios liberados pelo hipotálamo. Já a neurohipófise ela não produz hormônios, mas ela armazena esses hormônios vindo lá do hipotálamo. Os hormônios da adenohipófise eles são tróficos ou tróficos. Significa que eles vão controlar outras glândulas. Então, vamos ver agora os hormônios produzidos na adenohipófise. A gente tem o TSH, também chamado de tireotrófico, que vai estimular a tireoide a produzir tiroxina e triodotironina. Então, a sua deficiência acaba provocando aí uma doença chamada de hipotiroidismo e hipertiroidismo. E tem também o hormônio ACTH, também chamado de adrenocorticotrópico, que estimula o córtex da glândula adrenal a produzir cortisol, glicocorticoides. A gente tem outro hormônio chamado de prolactina, com a sigla LPH, que promove o desenvolvimento das mamas e a produção de leite. Tem também o FSH, que é o hormônio do folículo estimulante. O hormônio também luteinizante, que é o LH, que no homem vai induzir a espermatogênese e também a sintetizar a testosterona. E na mulher vai promover a ovogênese e induzir também a produção de estrógenos e progesterona, que vão estimular o crescimento do folículo ovariano, como também na eliminação do óvulo, do ovócito 2. O GH, que é o hormônio do crescimento, também chamado de somatotrófico, ou STH, o hormônio do crescimento. Então, a sua deficiência, que pode ser genético, pode ser devido a um problema também de câncer, pode provocar a deficiência na estatura, provocando o nanismo, ou até mesmo o gigantismo, que é um crescimento aí muito elevado da cartilagem, e as pessoas elas podem atingir aí em torno de 2,60 m, o maior registro é em torno de 2,72 m de altura. Então, normalmente isso ocorre ali na puberdade. Já os hormônios da neurohipófise, a gente tem o ADH, também chamado de vasopressina, que vai estimular a reabsorção de água dos rins. A sua deficiência ela vai provocar uma perda de água aí excessiva, claro, muita sede. E o outro hormônio é a ocitocina, que promove aí contrações no útero durante o parto e a contração da musculatura lisa das glândulas mamárias, claro, causando ali a ejeção do leite pelo estímulo da boca do bebê ali no bico do peito, que vai ser através da sucção.
A outra glândula é a tireoide, que ela fica localizada bem na frente da traqueia e ela produz aí alguns hormônios como a tiroxina, que é chamado de T4, ou tetraiodotironina, o T3, que é o triodotironina, e a calcitonina. O T4 é um hormônio relacionado ao crescimento junto com o T3, tá? Que também vai atuar aí no metabolismo das células do organismo. Já a calcitonina, ela vai diminuir a concentração de cálcio no sangue, levando para o osso. Quando a tireoide ela trabalha ali em um nível acima do normal, ela acaba provocando uma doença chamada de hipertiroidismo, que em casos graves pode provocar a exoftalmia, que seria aquela característica do olho saltado. E no caso, se ela funcionar abaixo do nível normal, devido à falta de iodo, a doença vai ser chamada de hipotiroidismo, que em casos mais graves pode provocar um bócio endêmico. Nesse último caso, a pessoa tende a engordar um pouco e tem aí o seu estado mental e físico bem mais lento do que o normal. Uma outra glândula é a paratireoide. Então, na verdade, são 4 glândulas que ficam por detrás da glândula tireoide. Elas são pequenininhas e elas são chamadas de paratireoide. E elas vão produzir um hormônio chamado de paratormônio, que controla a taxa de cálcio no sangue. Tá? Elemento importante, claro, para a contração muscular. E ela acaba atuando ali junto com outro hormônio, a calcitonina. A calcitonina pega esse excesso de cálcio do sangue e armazena no osso. E o paratormônio, caso precise, ele vai pegar esse cálcio do osso e levar para o sangue para poder ser distribuído nos tecidos, principalmente no músculo, para atuar ali na contração muscular. A outra glândula é o pâncreas, que é uma glândula mista, tanto endócrina quanto exócrina. Ela é exócrina porque ela vai produzir uma enzima chamada de suco pancreático, lá eliminada no intestino delgado, e ela também é endócrina porque vai produzir hormônios como insulina e glucagon e vai lançá-los no sangue. Então existem no pâncreas algumas ilhas ou ilhotas pancreáticas com células do tipo alfa e do tipo beta. As células alfas vão produzir glucagon e as células betas vão produzir insulina. Então, esse glucagon ele tem uma ação hiperglicemiante, aumentando a concentração de glicose. Ela vai promover a glicogenólise, que é a transformação do glicogênio em glicose no fígado. Estimular também a gliconeogênese, que é a síntese de glicose, mas a partir de aminoácidos e lipídios. Esse é o glucagon. O outro hormônio é a insulina produzida pelas células betas, que tem uma ação hipoglicemiante, ou seja, ela vai reduzir a concentração de glicose. Ela vai estimular também o transporte de glicose para o interior das células musculares e adiposas e também vai promover a glicogênese, que é a formação de glicogênio no fígado. Então nós temos 3 conceitos importantes: glicogênese, gliconeogênese e glicogenólise. E esses 3 termos vocês não podem esquecer. De novo, glicogênese, formação de glicogênio no fígado. Gliconeogênese, síntese de glicose a partir de aminoácidos e lipídios. E glicogenólise, transformação do glicogênio em glicose no fígado. A próxima glândula é chamada de suprarrenal ou adrenal. Então se liguem no termo adrenal. Normalmente em um Enem, num vestibular, eles não vão colocar suprarrenal, porque você já vai saber que é uma glândula que fica sobre os rins. Eles podem colocar a palavra adrenal, para não ter relação com a localização. Então, glândula suprarrenal ou adrenal é a mesma coisa. É uma glândula que fica localizada sobre os rins e que apresenta 2 regiões distintas, que é o córtex, mais na periferia, e mais internamente a medula. O córtex ele vai produzir 2 hormônios, que é o cortisol e a aldosterona, e a medula vai produzir a epinefrina, chamada de adrenalina, e a norepinefrina, também chamada de noradrenalina. O cortisol, que é produzido aí pelo córtex, ele vai controlar o estresse, reduzir as inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune, claro, manter os níveis de açúcar do sangue ali constantes. A aldosterona vai atuar no equilíbrio dos líquidos, claro, especialmente controlando ali o sódio e o potássio no plasma sanguíneo, mas dos rins. Já lá na medula tem a adrenalina e a noradrenalina, que vai produzir hormônios para lhe preparar para situações de alto estresse
ali emocionantes. Claro que vai estimular sua frequência cardíaca, contrair vasos sanguíneos e dilatar veias e artérias. E claro, tem as gônadas, o testículo e o ovário. Eles vão produzir hormônios como o FSH, chamado de hormônio do folículo estimulante, o LH, também chamado de hormônio luteinizante, que às vezes pode aparecer numa outra sigla, que é o ICSH, hormônio estimulador das células intersticiais. Esses hormônios, chamados de gonadotróficos, são produzidos na hipófise, mas eles vão atuar nas gônadas, promovendo seu desenvolvimento, funcionamento, além de atuar também no ciclo menstrual, na espermatogênese, na ovogênese e também na produção de estrógenos, progesterona e testosterona. O estrógeno ele é produzido no folículo ovariano, claro, produz características secundárias da mulher, como o crescimento das mamas, alargamento do quadril, acúmulo de gorduras em determinados lugares do corpo, uma voz mais aguda, ausência de pelos no corpo. A progesterona ela é produzida principalmente pelo corpo amarelo ovariano, é um hormônio ali presente nas mulheres, e nos homens o hormônio presente é a testosterona, que é produzido pelo testículo, responsável pelas características sexuais secundárias, como presença de pelos na face, no corpo em geral, uma voz mais grave, um maior desenvolvimento muscular, um quadril mais estreito. Então essas são algumas características produzidas no homem pela testosterona. Então, de forma geral, pessoal, eram essas informações que eu queria passar para vocês. Se você gostou, dê aquele like e a gente se vê aí num próximo vídeo. Valeu, pessoal!